Alunos do nono, tudo bem? Então, queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso processo, né, escolar. Espero que vocês anotem, que vocês façam aquele caderno bem bonito, né, que a gente faz dentro da escola. E espero que todos estejam bem, seus familiares também, ok? Pessoal, a matéria de hoje já é conhecida de vocês, né? A gente viu essa matéria no finalzinho do ano passado, a formação da República no Brasil, no 8º ano. E agora a gente vai rever essa matéria para a gente poder dar continuidade e seguimento ao nosso livro. Ela encontra na página 33 até a página 48, tá? Eu compactuei todas essas páginas nessa apresentação. As atividades que eu quero que vocês realizem é a página 35, 39, 43, 44 e 48. Então, prestem atenção na explicação, anotem, façam as suas observações, vai no livro, faça as atividades para poder fixar melhor, tá bom? Então, vamos lá, queridos. É o seguinte, o processo de formação aí dessa república no Brasil se dá com o fim da monarquia. Então, a monarquia brasileira vai embora, tchauzinho, né? Vou morar lá em Paris, porque a família da filha do imperador era francesa, e aí eles se refugiaram em Paris, né? 6 meses depois, a princesa Leopoldina veio a falecer, 2 anos depois, o imperador veio também a falecer. Dentro desse contexto, surge a República Brasileira, que vai ser uma união de forças entre o Partido Republicano, que era muito forte em São Paulo, mais os militares que estavam cheios de razão após a Guerra do Paraguai, queriam um melhor destaque, queriam melhores salários, queria uma institucionalização do exército, mas a elite brasileira que estava irritada com a família real, mais precisamente com o imperador, pelo fato de ter acabado com a escravidão, não ter dado uma indenização e não ter resolvido as questões econômicas, tá? Esse período da República Velha divide em duas partes, República da Espada e República Oligárquica. Então, nós vamos ver agora a República da Espada, que compreende entre 1889 e 1894, com 2 presidentes militares, Teodoro da Fonseca, que foi eleito de forma indireta, ou seja, ele foi escolhido, né, pelo Congresso para poder presidir, para ser o primeiro presidente, e o Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal do Ferro, seu vice-presidente. Tranquilo? Então, vamos lá. A primeira ação que o Teodoro da Fonseca realizou. Teodoro da Fonseca precisava elaborar uma Constituição, porque a nossa Constituição já era ultrapassada, velha e monárquica. Então, ela tinha características de monarquia parlamentar. Então, a gente precisava agora fazer uma Constituição com a cara da República. A nossa inspiração foi a Constituição dos Estados Unidos, no entanto que a gente vai mudar o nome, né, de República dos Estados Unidos do Brasil, e vai fazer uma Constituição também baseada nesse país. Então, primeiro ponto vai ser República Federativa, 3 poderes, o LEG, Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Vamos ter o voto universal masculino para maiores de 21 anos, alfabetizados e não militares. Voto universal, presta atenção, está escrito universal, mas só homens de 21 anos com renda que podiam votar. Nós vamos ver isso mais à frente no voto de Cabresto. A separação da igreja e do Estado, então, fim do regime padroado, né? Não existe mais a relação do Estado com a igreja, a gente se intitula hoje Estado laico, ou seja, sem religião oficial. Tranquilo? Outro processo também que foi feito dentro da Constituição foi a grande naturalização, precisava registrar o povo brasileiro, tanto imigrante quanto aqueles que já moravam aqui. Essa grande naturalização foi interessante, porque a pessoa não sabia ao certo a sua idade, né? Quando nasceu, então ela chegava e falava, eu acho que eu nasci no dia tal, minha mãe falou comigo que eu nasci no dia tal. Então, todo mundo vai ser registrado. No campo econômico, nós vamos ter a política do encilhamento, que vai ser um desastre, é chamado de política de encilhamento por conta das competições de corrida de cavalo, né? Quando abria a portinha, se um cavalo caísse, os outros que vinham atrás caíam. E foi isso que aconteceu com a política econômica do encilhamento. O ministro Rui Barbosa propôs a emissão de papel moeda,
sem controle, sem lastro ouro. Sabe como é que é, né? A questão dos brasileiros, eles começaram a falsificar dinheiro, então tinha muitas moedas circulando, e a moeda original, vamos dizer assim, a que era certificada, que tinha lastro ouro, ficou escondida no bolsos de muitos da elite brasileira, e ficou circulando só o dinheiro falso. Isso fez com que a inflação ficasse muito alta, o ministro pedisse demissão, o ministro da Economia, Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, que utilizava os dois títulos, pedisse a renúncia, e aí o Teodoro da Fonseca também, a posteriori, vem a renunciar por conta dessa questão econômica que estava bagunçada, ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Aqui nós temos foto do Floriano Peixoto, só mesmo a título de conhecimento. Vamos ter como característica do governo do Teodoro agitação política, autoritarismo, ele vai passar por uma revolta armada na qual ele vai renunciar. O Floriano Peixoto vai também pegar um pouquinho dessa agitação política, mas ele já é ele tem um perfil mais firme, né? No entanto que ele tinha um título de Marechal do Ferro, ele passa pela revolta federalista e pela revolta armada. Então, vamos lá. Revolta armada. Aconteceu na Marinha em 1891, essa é a primeira, tá? O líder Custódio Melo. O motivo foi o fechamento do Congresso para realizar algumas modificações na Constituição. Essa era a ideia inicial do Teodoro da Fonseca. Mas, infelizmente, ele não aguentou a pressão e renunciou. Então, o resultado da primeira revolta armada foi a renúncia de Teodoro. Então, ele ficou 9 meses. A única feito, que a gente vai caracterizar no governo dele vai ser o quê? A Constituição. Agora, revolta armada, a segunda, já acontece no governo do Floriano Peixoto. Ela durou 1 ano. O Custódio Melo aí, que era a liderança antiga da revolta armada, ele tem o interesse de concorrer ao cargo de presidente da República. Então, ele precisava fazer uma agitação para poder descaracterizar aí o vice-presidente, que era o Floriano Peixoto, para ele poder surgir aí como uma opção. Né? Então, ele fez uma jogadinha para poder conseguir depois o cargo de presidência. Mas não deu certo, porque o Floriano, né, conseguiu controlar o movimento, apesar deles da Marinha ter bombardeado os fortes do Exército, que foi uma questão até institucional entre os dois grupos militares, né, porque isso foi uma desavença com os grupos que deveriam se unir, eles estavam contra por causa de um interesse particular. O resultado foi que Floriano conseguiu controlar o movimento, prendeu o Custódio Melo e, coitado, não concorreu ao cargo de presidência, ficou só na vontade. Outra revolta também que o Floriano passou foi a revolta federalista, que acontece no Rio Grande do Sul em 1893. Vocês estão vendo que o governo dele é bem agitado, né? Bem bagunçado nesse sentido. A disputa política entre dois partidos, o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado pelo Júlio Castilho, que era governador da região, mas o Partido Federalista, com a liderança do Silveira Martins, chamado de Maragatos. Né? O Partido Rio-Grandense tinha o apelido de pica-paus ou legalistas. Qual que era a ideia deles? Substituir a Constituição e instalar um sistema parlamentarista. Ainda tinha aquele vestígio monárquico, aquele saudosismo monárquico, tá? O conflito se encerra com a vitória dos pica-paus. Por quê? Porque o governo federal, composto pelo presidente da República, Floriano Peixoto, apoia os rio-grandenses, massacra a galera do Partido Federalista, e o local onde aconteceu esse confronto, né, partidário, o Floriano manda nomear a cidade como Florianópolis, ou seja, uma homenagem à sua vitória por ter apoiado o Partido Rio-Grandense. Então, Florianópolis, né, hoje capital de Santa Catarina, é uma homenagem a Floriano Peixoto. É muito interessante, gente, que a região não faz nenhuma menção a ele. Se você visitar hoje Santa Catarina, você não vê nada em relação a Floriano Peixoto. Ou seja, eles não deram importância nenhuma, né, para o Floriano, não ressaltaram ele na história, vamos dizer assim. Não tem estátua, não tem nada. É uma coisa até interessante de se analisar, porque ele fez, né, ele colocou o nome da cidade, o nome dele, mas não teve nenhum destaque, não teve nenhum merecimento, ok? Então, esses aí são os conflitos que o Floriano Peixoto vai passar, e pelo fato dele ter
agido de forma bem rústica, né? Ele recebe o título de Marechal do Ferro. Após a saída do Floriano Peixoto, né, ele ficou 4 anos, nós vamos entrar no período denominado de República Oligárquica, que acontece de 1894 até 1930, ou República Velha, né? Aqui nós vamos dar destaque para o café, principalmente no estado de São Paulo. Nós vamos ver práticas interessantes como o coronelismo, que é um chefe local. Ele não tem passado militar, mas ele usa uma arma, ele usa um uniforme e ele controla ali a população ao seu redor. No entanto, que isso é chamado de voto de cabresto, né? Por quê? Porque ele conduz o eleitor ao local de votação. É interessante que nesse voto de cabresto nós temos defunto votando, nós temos fantasmas, né? Nomes fantasmas, né? Pessoas que eles criavam um nome e falavam assim, fulano votou no senhor, mas na verdade a pessoa não existia, então era meio que um fantasma. Ou então uma mulher que não poderia votar falava assim, se meu marido estivesse vivo, ele votaria no senhor. Então eles computavam todos esses votos, tá? Esse sistema ficou conhecido como voto de cabresto. Política dos governadores. A política dos governadores ela é interessante porque ela consegue o maior número possível de pessoas favoráveis àquele governo, ou seja, o maior número de votos. O governador conseguiu o maior número de votos para o presidente, em troca, dava favores, né, e autonomia, mais dinheiro, mais, vamos dizer assim, tinha um olhar mais carinhoso para aquele estado que o apoiava nas eleições. A República do Café com Leite também, muito conhecida por nós, né? São Paulo e Minas Gerais eram os 2 estados com o maior número de eleitores, e isso é até hoje, tá, galera? São Paulo e Minas têm o maior número de eleitores, fazendo algumas diferenças. Minas Gerais tem o maior número de mulheres, São Paulo tem o maior número de pessoas, tanto do sexo feminino quanto do masculino, mas destaque para Minas por ter o maior número de mulheres. Convênio de Taubaté, aconteceu na cidade de São Paulo, conhecida, né, Taubaté. Esse convênio tinha como base a política de valorização do café. Toda vez que o café caísse no mercado internacional, caísse o seu preço no mercado internacional, o governo brasileiro ele criava artimanhas para poder levantar o preço desse café. Tá? Então, por isso que foi chamado de Convênio de Taubaté, política de valorização do café. Toda vez que o café estiver em baixa, o governo vai criar mecanismos. Que mecanismos são esses? Como, por exemplo, comprar o café e jogar fora, comprar o café e queimar. Isso é uma política de valorização, porque você reduz o estoque e o preço aumenta. Tranquilo? Outro processo interessante durante a República Oligárquica vai ser o processo de industrialização. Por que ocorre industrialização no Brasil? Por conta da Primeira Guerra Mundial. Não tinha como a gente comprar produto lá fora, porque os países estavam envolvidos na guerra, e aí a gente precisava suprir as nossas necessidades e desenvolvemos a industrialização no Brasil. Diga-se de passagem que os nossos produtos eram melhores que os europeus, porque a gente fazia com mais cuidado, com mais detalhe, e o número de consumidores era menor também, porque era para atender somente a demanda interna, somente para o país. Tranquilo? Outro ciclo interessante que a gente também vai ver é o ciclo da borracha, ou surto da borracha, ou boom da borracha. No livro de vocês, trabalha com a questão do boom da borracha, né? Que foi esse surto. As regiões mais importantes, da região norte, o Amazonas, o Acre, que a gente vai conhecer a história do Acre, né? Esse novo ciclo econômico não vai ditar as regras do mercado, não, tá? A borracha vai ser secundária no processo econômico. O primeiro sempre ainda vai ser o café até 1930, depois que a gente vai ver com a entrada de Getúlio Vargas, que muda toda a estrutura política e econômica do Brasil. Mas esse ciclo econômico, a borracha, ele é o produto secundário e ele vai ajudar a movimentar a economia. É bem interessante que a região norte vai se desenvolver, igual, por exemplo, nós vemos aí na imagem, o teatro em Manaus, na Amazonas, né? Mostra como que a entrada de capital fez com que a cidade ficasse com uma cara melhor, né? Eu vou mudar a cara da minha cidade, tem dinheiro, então agora eu posso investir em construções, ok? Então a gente tem que lembrar que a borracha ela é secundária na economia brasileira. O primeiro produto ainda vai ser o café.
Tranquilo, pessoal? Vamos ver agora a questão do Acre. O Acre pertencia à Bolívia, mas ela tinha muita plantação de seringueira. Então, como a gente estava avançando nesse processo, né, nesse surto aí da borracha, nós entramos em conflito com a Bolívia, que depois foi resolvido com o pagamento de uma indenização. Então, nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas pela região da Bolívia. Valeu a pena? No primeiro momento, galera, valeu sim, tá? Porque era uma região rica em seringueira, a gente estava produzindo, vendendo bastante para o mercado europeu, né? Principalmente a Inglaterra, uma das nossas maiores compradoras. Nós só perdemos esse destaque de produção de borracha porque um indivíduo, né, fofinho, né, uma luz divina, um espírito bem iluminado, pegou uma muda, levou e começou a produzir no Sudeste Asiático, e aí eles se tornaram nossos concorrentes. Como a produção deles era mais mecanizada e a nossa produção primitiva, nós perdemos espaço aí para o mercado internacional, fazendo com que a região Nordeste perdesse toda aquela sua pompa que estava conquistando nos anos de 1890 até 1910. Então, foi um período curto, né, de produção do ciclo da borracha. Pessoal, eu espero que esteja bem tranquilo para vocês. Alguns vão ter mais facilidade, porque essa matéria foi vista por nós no final do 8º ano, né, no 4º bimestre. As páginas que compreendem essa explicação vai da 33 a 48. Façam as atividades, tá bem tranquilo, porque vocês já fizeram essas atividades no ano passado. Então, é uma revisão de todo o conteúdo, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Espero que todos estejam bem, saudades e um beijão. Fiquem com Deus.